Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 18 de outubro de 2020. Gina vai ao ponto da praça e chora desconsolada. Irene liga para Pedro e diz que Gina bateu em sua irmã e quebrou o vidro do carro dela. Augusto encontra Gina na praça e ela pede que ele a abrace. Gina diz a Augusto que tudo isso é culpa da maldita Helena. Augusto liga para Nelson e diz que encontrou Gina. Gina se recusa a falar com Nelson. Andréia se preocupa em viajar sozinha. Nelson leva toda a comida do casamento e tudo que pagou. Pedro vai atrás de Helena e diz que não pode se casar com uma mulher que não ama. Pedro pergunta a Helena quando ela vai ir embora. Helena diz que à tarde e que espera que ele não pense que pelo que fez ela deixará de viajar. Pedro diz a Helena que ela não consegue aceitar o que sente por ele. Pedro diz a Helena que mesmo o que ela diga, ele sempre a amará. Pedro vai embora. Nelson fica furioso pelos gastos do casamento não acontecido. Por telefone, Irene conta a Helena que o carro dela já está na oficina. Helena diz à irmã que Pedro foi atrás dela e que disse que não pode se casar pois ama ela. Irene pergunta a Helena se os 12 anos dela casada com Ernesto apagam o amor que ela sente por Pedro. Helena diz que não, mas que não pode fazer nada. Ernesto chega em casa e percebe Helena triste. Helena conta a Gabriela que Pedro esteve ali e disse que não se casou com Gina, pois a ama. Gabriela diz a Helena que, independente da decisão dela, a apoiará. As duas se abraçam. Augusto leva Gina para sua casa. Gina começa a se alcoolizar. Helena está inquieta e já não sabe se quer ir ou não. Ernesto a convence a ir. Pedro chega em casa e Domingo recrimina por sua atitude. Domingo diz a Pedro que ele mordeu a mão de quem o deu de comer. No aeroporto, Helena, Nicolas e Ernesto estão indo de viagem. Horácio e Andréia se despedem deles. Andréia pede que Helena mude a cara, pois parece que está indo para o velório. Gina e Augusto se beijam e acabam se envolvendo. Pedro diz a Samuel que não pode deixar de sentir o que sente por Helena. Samuel o apoia. Gina acorda e percebe que ficou com Augusto. Gina diz a Augusto que o que fez foi um horror, uma estupidez. Gina volta para casa e Nelson a consola. Gina diz a Rosa que é uma estúpida e que Pedro não a vai perdoar, pois dormiu com Augusto. Ernesto, Helena e Nicolas chegam nos Estados Unidos e conhecem a casa nova. Irene fica furiosa ao saber que Helena e Ernesto viajaram. Helena olha Nicolas e diz que ele é um pedacinho de Pedro. Rosa diz a Nelson que Gina já tomou banho e que foi descansar. Gina sofre e Nelson tenta consolá-la. No dia seguinte, Andréia se prepara para ir viajar. Andréia está morrendo de medo de viajar sozinha. Ernesto pede a Helena para tomar café da manhã com ele. Helena diz que vai levar o café da manhã de Nicolas. Ernesto se chateia e diz a Helena que ela segue distante dele. Andréia é um desastre para viajar sozinha. Augusto vai à casa de Nelson e pergunta de Gina. Nelson diz que ela está descansando. Augusto diz a ele que Gina não mereceu o que Pedro fez a ela. Nelson agradece a Augusto pelo que fez a Gina. Depois, Augusto diz a Gina que ele pode amá-la e que não para de pensar nela e que pode fazê-la feliz. Gina manda Augusto esquecer do que aconteceu e que para ela o único homem que existe é Pedro. Pedro vai à casa de Nelson. Nelson pergunta o que ele faz ali. Pedro diz a Nelson que pagará até o último centavo para ele sobre os gastos da festa. Pedro vê que Augusto está ali e pergunta o que ele faz na casa de Nelson. Nelson diz que ele foi ver sua filha. Gina aparece ali e quer falar com Pedro. Ela pede que Nelson e Augusto saiam para que ela possa conversar com ele. Quando eles saem, Pedro pede perdão a Gina. Gina se humilha a Pedro e propõe que eles voltem. Pedro diz que tomou uma decisão definitiva. Pedro diz a Gina que gosta dela, mas não a ama. Gina chora e diz que ele não pode ter deixado-a de amar. Pedro diz que sentiu o amor verdadeiro. Gina sofre inconsolável e Pedro pede perdão. Pedro vai embora.
Nelson diz a Augusto que não entende Gina, que mesmo depois do que Pedro fez a ela, ainda quis falar com ele. Nelson pergunta a Pedro o que ele falou com Gina. Pedro diz que foi pedir perdão, mas que não pode voltar com ela. Augusto pergunta a Pedro se ele realmente não sente nada por Gina. Pedro diz que gosta dela, mas não a ama. Pedro diz que não existe chance dele voltar com Gina e que espera que ela encontre alguém que a ame. Nelson diz a Gina que sofre ao vê-la daquele jeito. Gina diz que ama Pedro com toda a sua alma. Gina pede que Nelson não demita Pedro da mecânica e jura que vai voltar com ele. Nelson se recusa e diz que vai demitir Pedro. Por telefone, Helena diz a Irene que Ernesto começou a percebê-la fria e distante. Irene diz que ela jamais deveria ter viajado com ele. Andréia sai em viagem. Rosa e Samuel se encontram e falam de Gina e Pedro. Rosa diz a Samuel que está arrependida do que falou e pede perdão. Ela se justifica dizendo que falou aquilo por ciúmes de Gabriela. Rosa pede mais uma chance para Samuel. Esther chega ali e eles acabam o assunto. Pedro diz a Domingo que vai arcar com os gastos do casamento. Domingo diz que é o mínimo que ele pode fazer. Samuel diz à mãe que Rosa está arrependida do que fez. Esther diz que a decisão dele voltar ou não com ela é somente dele. Gabriela diz à sua amiga que sua mãe viajou sozinha. Ernesto presenteia Nicolas com uma carreta de brinquedo. Nicolas fica muito feliz. Helena continua sendo fria com Ernesto. Rosa diz a Gina que Samuel não falou nada quando ela propôs de voltar. Gina jura a Rosa que não permitirá que Pedro seja feliz com Helena. Gina pede a Rosa que faça Nelson não demitir Pedro. Gina diz a Rosa que voltará com Pedro e se vingará dele, o fazendo sofrer. Ernesto brinca com o filho. Pedro diz à mãe que já está procurando trabalho antes que seja demitido por Nelson. Esther diz a Pedro que há vários obstáculos para ele ficar com Helena, como o fato dela ser casada e as classes sociais. Pedro diz à mãe que Helena se apaixonou por ele. Esther pede que o filho não se iluda e que esqueça de Helena.